E eu vou agora acionar o nosso repórter Ari Campos para contar sobre essa fatalidade, né, Ari? No Parque São Paulo, ontem, em pleno dia, um homem acabou morrendo depois de um ataque de abelhas. Evidentemente, se fosse um local com uma colmeia já instalada, em que as autoridades, seja o Corpo de Bombeiros, seja a Vigilância em Saúde, zoonoses, tivessem sido avisadas, a gente até poderia falar em prevaricação, como muitas pessoas na internet, principalmente no Portal Morada, especularam. Mas não parece ser o caso, né, Ari? Nos parece realmente que foi uma fatalidade. Aquelas coisas que, sem muita explicação, acabam, né, acontecendo. O cidadão, morador do Parque São Paulo, passava, ou estava num ponto em que um fluxo de abelhas acabou passando e acabou atacando, né, o cidadão, que acabou, por conta da picada ou das picadas, centenas, milhares talvez, tenha perdido a vida. Então, gostaria que você contasse o fato, como se deu, mostrasse realmente o que há de informação e, na sequência, a gente buscasse a palavra de um especialista para tentar entender o que aconteceu e, mais do que isso, saber se existe alguma forma de prevenção. Pois não, Ari Campos? E nós estamos aqui na entrada do Parque São Paulo pela rua Galileu Galilei. Foi naquele ponto onde o Jefferson vai mostrar ali que o senhor José Jorge Filho, de 63 anos de idade, foi atacado por um enxame de abelhas no final da manhã de ontem, ali na Francisco Caldeira Filho. Ao fundo você nota, inclusive, que tem uma extensa área de mata, uma mata bem fechada na entrada aqui do Parque São Paulo. O seu José Jorge Filho, todos os dias ele tinha costume de sentar em um banco que fica ali naquele local, conhecia muita gente aqui no bairro, cumprimentava todos que passavam e ontem ele foi surpreendido, por razões ainda desconhecidas, por um enxame de abelha. Acredita-se que esse enxame estava migrando para outro ponto. O SAMU recebeu a primeira ligação informando que um homem tinha sido picado por uma abelha e que ele estava em parada cardiorrespiratória. Porém, quando o médico chegou aqui no local, encontrou o senhor José Jorge, ele tomado por abelhas no corpo todo. O médico praticamente não conseguia fazer o atendimento médico a essa vítima. Foi nesse momento onde o Corpo de Bombeiros foi acionado. O Corpo de Bombeiros, com uma roupa especial, conseguiu tirar o senhor de 63 anos daquele local, mas ele já estava sem vida. A partir daí, a Guarda Civil Municipal foi acionada, a polícia também foi acionada, porque muitos curiosos estavam neste local. De acordo com o médico do SAMU, no momento do atendimento, inclusive, ele levou várias picadas de abelha pelo corpo. Ele disse que quando chegou aqui, o braço do senhor José Jorge Filho, de 63 anos de idade, estava coberto por centenas de ferrões. Ele levou centenas de picadas. Por esse motivo, talvez ele tenha tido um choque anafilático e logo em seguida uma parada cardiorrespiratória. Praticamente uma tragédia que ocorreu aqui na entrada do Parque São Paulo. Hoje pela manhã, em nosso programa de rádio, nós conversamos com um especialista que tentou analisar o caso e deu dicas para você, de repente, não sofrer um acidente com picadas de abelhas. Bom, e para tirar todas as nossas dúvidas em relação a esse ataque, ao nosso comportamento frente a um ataque de abelhas, né? Nós estamos com o Rodrigo Contrera, coordenador da Vigilância, especialista em abelhas. Antes de entrar nas orientações gerais, Rodrigo, sobre esse caso especificamente, a Vigilância ou você obteve informações para entender como é que foi esse ataque? Tinha uma colmeia instalada ali próximo? Não tinha realmente? Era um fluxo migratório? Você conseguiu avaliar esse caso, Rodrigo? Era um enxame migratório, nós avaliamos todo o local, né, uma área propensa para poder ter enxames instalados, né, mas no momento ali da vistoria não havia nenhum enxame instalado nas proximidades. Aparentemente é um enxame migratório que deveria estar em repouso na árvore onde a pessoa que foi cometida pelo ataque estava, né. É bom lembrar que esse inseto é um bicho exótico, não é nativo do Brasil.
e ele foi mudado geneticamente aqui no estado de São Paulo, nos anos de 1956. E esse tipo de abelha, ela existe uma variação quanto à defensividade dela. Ela pode ser desde a mansa até a extremamente agressiva, né, que provavelmente seja o que esse enxame que atacou essa pessoa. Quer dizer, é um tipo não natural do Brasil. Como que é conhecida essa abelha, Rodrigo? Essa abelha, ela é a abelha, popularmente o pessoal conhece como Europa, né? Europa. Mas as abelhas Europa, elas eram mais mansas, era aquela abelha que se utilizava para polinizar laranja, café. Em 1956, o professor Guerre de Rio Claro foi na África e buscou algumas rainhas africanizadas para fazer um experimento para produzir abelhas que fossem resistentes ao nosso clima, que houvesse uma grande produção de mel e própolis e que esse animal pudesse ser um animal de excelente produção. Porém, no meio desse experimento, houve um acidente, essas rainhas africanizadas escaparam e hoje elas colonizam toda a América do Sul e parte do norte da América do Norte. A partir desse experimento e, né, desse acidente com a fuga, que coisa, né? Elas se proliferam e se espalham rapidamente. Agora, numa situação como essa, Rodrigo, a gente sabe que é um ataque de abelha comum quando se tenta mexer e tal, né? No caso de um fluxo migratório, né, da abelha, tem como se defender? Qual que é a defesa ideal para quem se depara com uma situação como esse cidadão encontrou ontem, Rodrigo? No caso, se esse enxame estava em viagem, pode ser que uma abelha trombou com o corpo dele e o ferroou. Isso, ela solta um feromônio, que é um indicativo que ali tem um inimigo. E aí todas as abelhas virão para o ataque, né? Então, um único método que poderia ajudar no momento do ataque seria uma loção de detergente neutro com água em spray, que vai inibir esse feromônio e diminuir o ataque. Mas tem que chamar, né, o bombeiro, tem que chamar... Quer dizer, então, num caso como esse, não adianta deitar junto ao chão, proteger a cabeça, porque, na verdade, o que atrai a abelha é o feromônio, né? Então, não adianta essa prática. Pelo contrário, me parece que ela te expõe ainda mais, não é isso? Expõe ainda mais. Não tem entrar dentro da água, até porque você não vai conseguir respirar por muito tempo. A hora que você sair, vai vir, deitar, não, isso não resolve. A única forma é com esse spray com detergente neutro, mas nenhum outro tipo de produto químico, porque pode ocasionar mais agressividade que qualquer outro produto químico. Quer dizer, eu estou chegando à conclusão que não tem muito o que fazer, né, Manda? Agora, viu, Rodrigo, não há muito tempo atrás, isso há uns 3, 4 anos, eu estava no pronto-socorro aqui da Unimed, entrou um cidadão, também o corpo inteirinho, né, vermelho, e entrou, foi atendido, porque ele foi picado de enxame de abelha, tá certo? Estava com o corpo realmente inteirinho, entre os braços, assim, uma coisa de louco, estava inchado inteiro, né? E ele acabou não morrendo, né? Agora, esse cidadão que morreu, ele podia ter alguma debilidade, podia estar mais fragilizado, ter até uma alergia ou não? Ou a quantidade, conforme a quantidade, pode matar qualquer pessoa? Ali foi a quantidade ferroada, Madalena. Ele provavelmente quase 1000 ferroadas, né? Esse processo causa um choque anafilático e uma parada cardíaca, né? Tá certo. Então, quer dizer, ele já não era... Quando o elemento, quanto mais forte, quando ele é maior, talvez o efeito, né, do veneno seja menos latente, né? Então, ele era era um rapaz miúdo e tal, né? Então, uma quantidade de veneno... né? Exatamente, né? Agora, então, esse fluxo migratório é normal ou ele é fruto de um desequilíbrio, Rodrigo? Veja bem, agora nós estamos na época da enxameação, mas você colocou bem, hoje todo o nosso interior de São Paulo, a grande maior parte da produção agrícola é monocultura, e todos os espaços desses insetos vêm se reduzindo ao longo do tempo. E no ambiente urbano, pelo contrário, né,
Os municípios vêm investindo em áreas verdes, em recuperação dessas áreas, aumento de disponibilidade florada de locais para elas nidificarem, né? Esses animais estão migrando para as cidades porque as cidades hoje apresentam condições favoráveis para a proliferação delas. Tá mais certo, alguma questão? Tá... Eu creio que está tudo esclarecido, né, Maná? Bem explicado, né? Muito obrigado, Rodrigo, viu? Então a gente fica aí exatamente orientado a respeito do assunto, né? Agora, como é que as pessoas devem agir, Rodrigo? Só para terminar, porque eu moro aqui num condomínio que vira e mexe, a gente vê ali locais isolados porque tem um enxame de abelha que pousou ali numa árvore, né? Como que as pessoas devem agir numa condição como essa? Avisar o corpo de bombeiros, telefonar para o zoonose, porque de repente um enxame como esse se aloja em algum lugar e as pessoas apenas passam por lá, uma abelha pica, outra pica, tal, e de repente pode acontecer uma coisa como essa novamente, né? Como que as pessoas devem agir para que o pessoal da zoonose ou o corpo de bombeiro tenha que agir? Em hipótese nenhuma, a população deve mexer com esse bicho, né? Deve estar ligando tanto para o corpo de bombeiros ou para aqui na ouvidoria da vigilância, que é o 0800 774 0440. Nós estamos com um grupo de controle de abelhas que envolve o bombeiro, a defesa civil, o meio ambiente, né? E esse grupo ele trabalha integrado para poder tanto fazer a remoção com vida quando é possível ou fazer o extermínio quando não há essa possibilidade de remover o enxame. Tá certinho. Muito obrigado, Rodrigo, viu?